Boa noite, Boa noite, tudo bem? tudo jóia? Obrigado pelo convite, né? Pela, Imagina. pela oportunidade. Não, até tá já adiantando, né? Essa semana ali no meu Instagram eu estava falando sobre algumas modalidades de investimentos em imóveis, falando sobre a questão dos fundos imobiliários, que é uma forma, né? Você ter investimentos lastreados em imóveis sem ter toda dor de cabeça, porque basicamente você vai lá na bolsa, compra o fundo imobiliário e depois disso é só esperar a valorização da cota e os dividendos caírem todo mês. E o que vocês fazem também é uma forma de as pessoas investirem nos imóveis que elas já têm e não ter a dor de cabeça, né? É uma forma de rentabilizar num bem que muitas vezes é um passivo, né? Que só dá despesa para a pessoa. O nosso serviço ele existe para tirar o incômodo, né? Que realmente existe se eu for fazer um aluguel de curta duração, um aluguel de Airbnb por conta própria. Tem várias rotinas, né? Que precisa cumprir. Nossa proposta sempre foi essa. O que fazer com aquela pessoa que quer alugar, mas não quer se incomodar. Esse é o motivo da gente existir. A gente iniciou como empresa faz um pouco mais de 2 anos, né? Os anfitriões de aluguel iniciaram atividades em agosto de 2018 com meus sócios, João da Veiga. Antes disso, já vinha atuando como anfitrião de Airbnb em um imóvel aqui da família desde dezembro de 2014. Então já tinha essa vivência por um tempo e nesse período eu estava também atuando como corretor de imóveis aqui em Floripa. Eu sou de Florianópolis, cresci aqui, passei um período de 11 anos no Canadá, no exterior. Estudei hotelaria e gestão de hotel e restaurante no Canadá, trabalhei com isso. E aí quando eu voltei, em 2011, eu fui para o mercado imobiliário. E enquanto eu estava na imobiliária, eu comecei a meio que me especializar ao longo do tempo a um tipo específico de empreendimento, que aqui em Florianópolis é bem comum e que é bastante procurado, inclusive, pelo mercado investidor, que é a construção a preço de custo, que o pessoal chama. Que é um modelo em que uma empresa gestora vai lá, pega um terreno, orça um projeto e daí vai ao mercado para vender as cotas de uma SPE, que essa SPE é a empresa que vai executar, né, que vai construir aquele empreendimento. Então isso é bem comum aqui em Floripa, é um modelo que é bastante praticado e eu comecei a me especializar naquilo, assim, a vender esse tipo de negócio, né? E aí eu comecei a entrar em contato com um monte de investidor imobiliário por causa disso. E nesse período eu estava fazendo esse Airbnb da família, né? Um apartamento de uma tia minha de mais idade, pediu para eu cuidar. Né? Quando eu comentava com esse pessoal sobre o Airbnb estava ainda começando assim a ficar um pouquinho mais conhecido no Brasil. Esse pessoal começou a me perguntar: poxa, tá, parece ser legal, mas tu sabe de alguém que possa cuidar desse Airbnb? Porque eu não tenho tempo de fazer isso. E essa demanda o tempo inteiro, assim, sabe? Eu sempre brinco, como eu sou muito rápido, levou assim uns 4 anos de pessoal fazendo esse tipo de comentário para mim, para um dia eu finalmente olhar assim, pô, acho que tem uma oportunidade. E aí que eu chamei o meu sócio, o João, conversei com ele, o João olhou para mim, assim, não olhou para mim porque foi por telefone, mas depois eu fiquei sabendo que depois que ele desligou o telefone, ele achou que era uma ideia maluca, que não tinha futuro nenhum. Quem é que vai pagar por isso? Mas aí depois a gente começou a atuar tal. E aí foi bem interessante, porque a gente vai conversar mais sobre isso, mas a gente entrou nesse mercado pensando nessa coisa que o Airbnb é mais rentável do que o aluguel mensal. A gente vendia isso porque os modelos que a gente começou a fazer benchmarking de outras empresas que faziam o que a gente faz em outras cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, até no exterior, vendem muito essa coisa da rentabilidade. O Airbnb é mais rentável, o Airbnb é mais rentável. E a gente começou a vender isso assim, porque também a gente achava que era. Depois a gente descobriu que não é bem assim. Mas esse é o histórico da empresa, basicamente, de como é que a coisa veio a ser o que é hoje. Não, show de bola. E acho que é muito pertinente a gente tratar isso, porque aqui em Floripa é muito normal a gente conhecer muita gente que tem casa de praia, né? A galera mora no centro, é comum ter casa de praia ali pro norte da ilha, enfim. E, de fato, é um negócio que fica parado o ano inteiro. Às vezes, né, aproveita uma parte do verão lá, mas fora isso é algo que, no geral, gera muita despesa, né? Claro que gera diversos bons momentos em família, mas gera uma despesa grande aí também. Então é legal a gente ir pensando, né, como fazer esse imóvel que está lá também ajudar e virar uma renda para essa família, né?
E uma outra coisa, né, que acho que é legal a gente comentar, assim, além do aluguel de temporada, existem algumas formas de investir em imóveis. A galera, assim, costuma tanto comprar para valorizar e depois vender, diversas outras formas, assim, não sei se queres dar uma pincelada, assim, no que a galera costuma fazer com imóveis, né, visando obter um rendimento no futuro, e como que o aluguel de temporada, ele vem em meio a isso, do que ele se destaca. A gente percebe, né, que a gente saiu faz alguns anos, ali em 2014, 2015, a gente saiu de um ciclo do mercado imobiliário que foi uma coisa absurda, assim, o que foi o ganho de capital de quem começou a entrar no mercado imobiliário aqui em Florianópolis, no Brasil todo, mas aqui em Florianópolis foi potencializado, assim, de monte, né? E aí vou voltar um pouquinho no tempo, mas o que a gente sabe é que ali na virada de mais ou menos de 2000 para 2001, existiu algumas mudanças de legislação que deram mais segurança para os bancos emprestarem dinheiro para financiamento imobiliário. Mudou um pouco a lei, da forma ali de como as garantias fiduciárias são feitas, né, na hora que o banco faz um contrato de financiamento e tal. E existiu ali vários incentivos, né, para o mercado imobiliário ter assim um estouro, né, uma explosão nacionalmente, tá? Aliado a isso, Florianópolis se tornou a bola da vez, assim, né? Na época do Guga, e depois todo mundo começou a ouvir falar de Florianópolis e tal, e a cidade tinha muito espaço para expansão. Esse movimento nacional, aliado com a fama que Florianópolis ganhou, gerou ganhos de capitais fora do comum, totalmente fora do comum para quem entrou no mercado imobiliário de 2000 até 2010, 2009, por ali. Quem comprava imóvel na planta, né, uma incorporação na planta, 200 mil, aquele empreendimento era construído em 4 anos, quando entregava 4 anos depois, a galera vendia por 600, 700. Então, assim, foi uma coisa muito rápida, né? Uhum. Então, durante muito tempo, assim, investir em imóvel era isso, era comprar na planta e vender na entrega, não era assim, era um investimento fácil. Não tinha a gente vivia um cenário muito diferente, né? Fora da realidade. Muito favorecido para esse mercado imobiliário. É um cenário que não fazia sentido você expor seu dinheiro na Bolsa de Valores, por exemplo. Interessante como isso vem mudando, né? Como a gente está migrando para uma situação econômica, em diversos aspectos muito diferentes atualmente. E isso até faz com que muitas pessoas ainda tenham uma visão um tanto quanto cética em relação ao mercado financeiro, porque pensam, poxa, eu dupliquei, tripliquei meu capital comprando e vendendo imóvel. Eu vou continuar fazendo isso a minha vida toda porque isso dá dinheiro. Às vezes mudou um pouquinho. O que aconteceu é que em 2014 para 2015, quando bateu uma crise forte no mercado imobiliário, e aí quem tinha comprado imóvel na planta de 2012 em diante, aí veio o outro lado da moeda. Foi comprar o imóvel na planta, quando esses imóveis começaram a entregar em 2015, 2016, não tinha mercado comprador para absorver, né? Quem era investidor depois ia querer vender para o morador final, não conseguiu vender, ficou um monte de estoque encalhado e aí criou um problema bem grande e que de certa forma ajudou o nosso negócio, porque hoje a gente está numa situação mais real, assim, de que na hora da entrega não vai necessariamente vender assim, do nada. Né, entregou, já vai vender e realizar o ganho de capital. Não é bem assim. Investimento imobiliário ele pode ser muito bom se ele aliar. Eu sempre vejo que ele tem que aliar as duas coisas. Tem que aliar o ganho de capital com a renda. Né? Eu tenho que ter duas estratégias de saída. Né? Então, tem que ter a estratégia do ganho de capital e a estratégia da renda. Então, assim, resumindo, né, formas de investir. Eu posso comprar na planta para vender depois, que era o que se fez por muito tempo. Incorporação mesmo, né? Na planta, quando eu digo isso, é imóvel incorporado, ou seja, aquela construção tradicional, que uma grande construtora vai lá e constrói e vende na planta, que você é um cliente da construtora. Aqui em Florianópolis, eu já citei, não é só em Florianópolis, mas aqui tem bastante, mas em várias regiões do Brasil. Tem essa construção a preço de custo, que é um modelo normalmente em SPE, às vezes até em cooperativa, mas que daí as pessoas se juntam. Elas são sócias num negócio que vai construir um empreendimento e esse modelo é um pouco mais voltado para investidor. Não existe uma figura da incorporadora. Então, a margem de lucro imobiliária da incorporadora, ela não está embutida no preço.
o investimento, né, de compra, de entrada no negócio é o custo da obra e a taxa de administração da obra. Não tem a margem de lucro da incorporadora. Então, ele é uma modalidade mais interessante para quem quer investir. Como qualquer negócio tem alguns riscos a mais, outras coisas são riscos a menos. Não vou entrar em muitos detalhes assim, mas aí tem que estudar direitinho, né? Mas é outra forma. Outra forma que não, às vezes as pessoas não se atentam muito é transformação de imóveis, que é bem legal também. O que é transformação de imóveis? Eu pego uma casa gigante e transformo em imóveis menores. Pego um imóvel residencial e transformo num imóvel comercial. Pego uma sala comercial e, se o condomínio permitir, transformo num estúdio para fazer uma locação residencial ou de Airbnb. Transformação de imóveis, readequar um imóvel. Compra um prédio inteiro, compra um hotel inteiro, que é um prédio inteiro, e transforma em vários apartamentos. São outras formas de investir em imóvel também. Só comentar que é algo que a gente vê muito aqui em Floripa também, talvez por a gente ter uma grande universidade aqui e tudo mais. E até em outros locais assim mais próximos da praia, é a galera ter terreno, construir uma série de kitnets, né, de série de quartinhos ali e tentar obter uma renda a partir disso. Acho que aqui é muito, muito usual isso também. Sim, certamente, que é outra forma também, né? Eu vou construir sozinho, pessoa física. Certamente, quando eu construo, se eu sei o que eu estou fazendo, porque a obra, se a gente não sabe o que está fazendo, o barato fica caro, né? Mas se eu sei o que eu estou fazendo, tenho uma certa noção, assim, como investidor é legal, porque tu vai ter um custo de aquisição mais baixo, né? E aí todas as modalidades do mercado financeiro, né? Que daí tu sabes melhor do que eu, até, certamente, né? Que tu já vinhas conversando ao longo da semana aí com o pessoal, né? Dos fundos imobiliários e... Exato. Até que é válido comentar, assim, caso alguém não tenha acompanhado, os fundos imobiliários ele tem exatamente esse fator que você comentou, que são essa via de mão dupla. Tem tanto a questão dos dividendos quanto a questão da valorização, ou não, né, das cotas. Pode ser uma valorização positiva, uma valorização, né, pode se desvalorizar ao decorrer do tempo. Mas é muito interessante. Sim. Que é um tipo de investimento que todo mês vai estar pingando alguma coisinha lá na sua conta, salvo algumas exceções, esse dividendo que entra, ele é com isenção de imposto de renda, né? Então, isso é um Sim. ponto que atrai muitas pessoas quando elas vão investir nos fundos imobiliários, fora que, no longo prazo, a perspectiva de ter uma boa valorização com as cotas é bastante alta, assim, né? Claro, depende do ativo e do período de tempo, mas sempre que se compra, espera tendo essa valorização. Eu acho que é sempre interessante também citar essa modalidade. E mais liquidez, né? Mais fácil, né, de vender uma cota do que vender um apartamento inteiro, né? Uma casa inteira. Com certeza. Não dá para vender só a porta, né? Só a janela. E agora os fundos imobiliários dizem, poxa, não quero me desfazer de todo ele agora, quero só um pouquinho. Essa questão da liquidez, ela pega demais. Assim, a liquidez de um imóvel é complicado. Principalmente, acho que quando a gente vai para imóveis de luxo, isso até é algo que a gente estava vendo bastante lá na empresa. É muito difícil, às vezes, a galera conseguir vender um imóvel de luxo. Fica lá 2 anos parado, porque às vezes ninguém quer pagar o quanto o proprietário da casa quer. Então, é exatamente isso. A questão da liquidez é um ponto muito interessante em relação aos fundos imobiliários. E a coisa do imóvel é que, assim, as pessoas às vezes acham que o imóvel ele é menos volátil, né? Que o valor dele é menos volátil, mas na verdade, se fosse, é porque a gente não tem como medir, né? Porque na verdade, o que determina o valor do imóvel? É o que o mercado paga por ele. E como é que eu vou saber o que o mercado paga por ele? Cada dia é um dia, tem um monte de variáveis acontecendo no mercado que eu não tenho como medir. Um fundo imobiliário, uma ação na bolsa, eu tenho ali o gráfico na minha frente para olhar. O valor do imóvel eu não tenho, mas na verdade ele varia sim. A cada hora o valor do imóvel varia, porque o mercado muda. Não, exatamente. Esse ponto que você tocou eu acho muito interessante, porque muita gente pensa, né? Não, o imóvel ele é seguro, ele tá lá sempre valendo a mesma coisa. Eu passo na frente e tô vendo meu imóvel ali. Mas, beleza, você tem o imóvel ali, mas ele tá com o preço oscilando e variando diariamente também. A gente só não tem como ver. Mas que tá sofrendo, tá. Sim, certamente. Sim, no final das contas é uma modalidade de investimento que tem suas peculiaridades, que pode ser interessante ou não, dependendo da situação e do perfil de cada um, como qualquer outro tipo de investimento. Muito importante é analisar todo o cenário para ver se vai ser uma opção que faz sentido ou não. Exato. Mas acho que a gente já pode partir um pouquinho, né? Então vamos na perspectiva não é que eu estou pensando em comprar um imóvel, eu tenho um imóvel e tenho a possibilidade de fazer tanto um aluguel comum, quanto um aluguel de temporada,
qual que é a diferença? O que a gente tem aí de ponto positivo quando a gente parte para o aluguel de temporada? Conceitualmente, eu acho que a principal diferença do aluguel longo prazo, né, o aluguel anual para o aluguel de curta duração, a principal diferença que eu vejo é que, primeiro, um deles, o inquilino, né, o locador, ele vai primeiro usar e depois pagar. Então, o aluguel anual, a pessoa vai primeiro usar, depois vai pagar. O aluguel de temporada, a pessoa vai pagar para depois usar. E aí a gente tem questão de tempo. O aluguel de temporada, por legislação do Brasil, ele está definido que são aluguéis de até 90 noites, né? 90 dias. Né? 90 dias. Enquanto que a partir do momento que eu passei de 90 dias, eu já estou automaticamente tratando de aluguel tradicional, aluguel anual. Tá? Mesmo que isso não esteja em contrato. Então, isso é uma coisa que às vezes as pessoas não se atentam. Então, essas são duas grandes diferenças práticas, assim, que acabam gerando um monte de coisas, causando um monte de coisas. Então, o aluguel de temporada, o aluguel anual, como a pessoa vai primeiro usar para depois pagar, existe uma possibilidade de inadimplência, por exemplo. Não é fora do comum, inadimplência no aluguel tradicional. Então, essa é uma desvantagem. Por outro lado, o aluguel anual, tu tem um valor fixo ali, tu já sabe o que tu vai receber todo mês. Então, ele tem previsibilidade, que é um ponto que é favorável. Né? O aluguel de temporada, a pessoa vai primeiro pagar para depois usar, então não tem inadimplência. E ele tem um potencial de faturamento mais alto. Normalmente, o faturamento do aluguel de temporada é mais alto, pelo menos aqui no nosso mercado, mas ele é mais imprevisível. E ele varia, né, de acordo com a estação do ano. Se é um ano de pandemia, né, ou se é um ano sem pandemia. Enfim, são tudo coisas que afetam, né, o negócio. Quando a gente está falando do aluguel de curta duração, muitas vezes as pessoas veem como eu falei, como sendo um faturamento mais alto. Ele realmente é um faturamento mais alto, mas aí vem uma outra grande diferença. O aluguel anual, o inquilino, ele paga pelas despesas, né? Ele paga o condomínio, ele paga a água, ele paga a luz, ele paga IPTU. O rendimento do proprietário, ele vai ser quase que no valor integral do valor do aluguel. Então, se eu estou cobrando um aluguel de 1.200 anual, eu não vou descontar praticamente nada desse 1.200. Eu vou descontar o quê? Se eu tiver no condomínio, eu vou descontar ali o fundo de reserva do condomínio, e se tiver alguma melhoria no condomínio, né? Algum rateio, né? Para melhoria de condomínio, basicamente. E eu vou ter ali o meu custo de vacância, né? Que é entre um aluguel e outro, se o apartamento ficar vazio por um tempo. Enquanto que no aluguel de curta duração, aluguel de temporada, o proprietário vai pegar aquele faturamento que muitas vezes é mais alto do que o aluguel anual. Então, em vez do 1.200, talvez eu vá ter 2.500 por mês de faturamento. Só que aí eu, como proprietário, eu tenho que pagar o condomínio, a internet, a água, a luz, o IPTU, tudo isso. Então, aí eu vou ter que tirar todas essas despesas. E aí eu vou ver o que vai sobrar no final das contas. Se vai ser menos, igual ou mais do que os meus 1.200, que seria no aluguel mensal. Essa é uma análise que muitas vezes, quando se fala do aluguel de Airbnb, especificamente, não se fala muito nisso. Né? Então, o rendimento no Airbnb, o faturamento no Airbnb quase sempre é mais alto. Mas o rendimento depende. Tem que fazer essa conta. Sim, com certeza. Né? E comparando, assim, né, pela experiência de vocês, não sei se você tem um número exato, uma porcentagem, quão mais ou menos rentável costuma ser deixar isso no Airbnb? Não sei se vocês já chegaram a fazer uma comparação dos cases de vocês aí. Estatisticamente, assim, eu não tenho uma estatística exata para te dar, tá? Mas o que a gente vê na nossa experiência é que na maioria das vezes, praticamente empata. A maioria das vezes. Aí, qual é um ponto de análise, assim, principalmente em imóveis em condomínio, tá? Que é bem, para mim, a primeira coisa que eu olho. Qual é o valor do condomínio? Se eu tenho um apartamento lá de 2 quartos, que o condomínio é R$700, dependendo da localização, obviamente, mas normalmente eu já posso meio que começar a imaginar que o anual vai ser melhor ou vai empatar. Agora, outro dia eu falei com um cliente aqui, que eu perguntei, quanto é que é o condomínio? Assim, o condomínio é R$50. R$50 na praia, eu assim, então, não tem nem o que falar. Certamente. Eu nunca vi um condomínio de 50. Pois é, eu levei um susto. Mas quando ele falou isso, eu assim, então não tem nem o que te falar, cara. Assim,
Certamente, ainda mais que ela na praia. Certamente o Airbnb vai ser mais rentável para ti do que o anual, entendeu? Então tem que olhar isso. A maior despesa normalmente é o condomínio, né? Então o condomínio é a principal referência. Mas eu diria que a maior parte das vezes empata. E a gente percebeu isso mais ou menos depois de um meio ano assim no negócio, meio ano para um ano no negócio, a gente começou a ver isso com mais clareza. E aí quando a gente percebeu isso, a gente tirou o fator rentabilidade totalmente do nosso argumento de venda. Eu não vendo rentabilidade já faz mais de um ano e meio praticamente. A gente vende comodidade, como prestador de serviço. Eu acho que essa análise da rentabilidade a pessoa tem que ver o seu caso, né? E tem que tomar essa decisão. Eu vou entrar na Airbnb só por rentabilidade? Se é só por rentabilidade, tem que fazer essa conta. E aí Até essa porque... conta cada um tem que fazer a sua. Não, perfeito. E até porque tem muitas pessoas, né, de fato, utilizam os seus imóveis, elas basicamente trabalham gerindo seus imóveis. Isso é uma realidade. Mas tem muita gente que tem essa profissão, né, que é um médico, enfim, um funcionário público, tem alguns imóveis e às vezes acaba se incomodando, rendendo menos no trabalho, perdendo algumas oportunidades porque está lá resolvendo o pepino dos imóveis. Então, é um ponto muito interessante a se analisar também. É minha prioridade? É o que eu vou fazer de fato? Ou é algo secundário na minha vida? Nessa hipótese, pode ser muito mais interessante delegar isso e ter conforto e tranquilidade para desempenhar o que de fato é prioridade para a pessoa. O que a gente está enxergando é que assim, a gente tem alguns clientes que são investidores mesmo, né? Que têm múltiplos imóveis. E esses clientes, eles entendem que assim, se eu for gerenciar os meus 10 imóveis sozinho, certamente no fim do mês eu vou ter mais dinheiro, eu não vou pagar uma taxa de administração, né? Teoricamente eu vou ganhar mais. Só que quem é que tem tempo para ficar administrando 10 imóveis e tocando os outros negócios que eles têm no dia a dia, né? Então, assim, ou eu fico com 2, 3 imóveis e administro sozinho, ou eu expando minha carteira para 10, 15, 20, botando alguém para cuidar. Né? É aquela coisa, né? O que é melhor? Ganhar 10 mil por mês cuidando de 3 imóveis, sem pagar comissão para ninguém, ou ganhar 50 mil por mês com 20 imóveis, botando alguém para administrar. Perfeito. Né? E eu, pessoalmente, assim, conheço pessoas que têm imóveis que, basicamente, a renda vem de imóvel. E é uma dor de cabeça, assim, tá lá resolvendo pepino, não, porque um não quer renovar, porque ele falou que já tinha pago, mas, na verdade, não pagou, quebrou a pia, vamos junto comprar a pia nova. É assim, né? Então, que bom se tu pode delegar isso para alguém. Porque... Certamente, né? Acho que as pessoas muitas vezes não param para pensar quanto que vale o tempo delas, né? Sim, exato. Até vocês fizeram, né, uma parceria ali, um post no Floripa Mil Grau, e era bem isso, a pessoa quase dormindo ali, putz, o teto pingando do inquilino. Cara, tu não quer ficar disso quando tá indo ali dormir, né? Que conforto, que tranquilidade que é ter alguém que pode gerir isso para ti. E no final do mês vai estar pingando da mesma forma a grana ali, né? Muito bacana. Eu acho até legal de trazer alguns cases, assim, né? Isso daí é mais a questão da rentabilidade mesmo, né? Saindo um pouco desse ponto de vista da comodidade. Mas como esse aluguel de temporada, muitas vezes quando você tem um imóvel que nem pensou em alugar ainda, ou a família às vezes usufrui, e a partir do momento que você tira uma renda desse imóvel, ela abre oportunidades para você. Eu tenho um amigo que tem uma casa em Jurerê ali, bem bacana, e assim, todos os anos, basicamente, eles alugam a casa por 1, 2 meses, conseguem tirar uma grana muito bacana e viajam todo ano. Todo ano a família consegue viajar porque aluga a casa. Claro que nem todo mundo tem esse nível de desprendimento, né? Acho que nem todo mundo consegue alugar a própria casa. Mas às vezes ter a casa de praia já é mais fácil. Então, acho bem bacana trazer isso, porque às vezes a gente não pensa que aquele negócio tá ali parado e podia estar, gerando uma viagem por ano. Que coisa legal, né? Exatamente. São oportunidades que as plataformas digitais elas deixaram mais em evidência, né? O aluguel temporada já existe há bastante tempo, mas as plataformas digitais elas abriram mais o mercado, né? Abriram o mercado. Hoje eu posso
buscar hóspedes no mundo inteiro, né? Eu brinco que tu pode ter uma empresa multibilionária, que é o Airbnb, e buscar inquilinos para mim e para minha casa, né? Então, antigamente as pessoas iam lá, eu tenho uma tia que fazia muito aluguel, tal, de verão, aí todo ano ela ia lá, ela botava anúncio no jornal em São Paulo, anúncio no jornal em Porto Alegre, anúncio aqui, sabe, assim, fazendo anúncio em jornal, pagando e tal, para tentar trazer gente, né? Hoje tu vai ali, tu coloca na plataforma, tu paga o percentual ali do Airbnb, que é 3%, e tu abre o mercado mundial e tu põe uma empresa que investe literalmente, né, bilhões de dólares em marketing para anunciar a minha casa. Por que não? Né? Não, com certeza, facilitou demais, né? A plataforma traz um diferencial imenso. E outra coisa que eu queria saber, assim, vocês já estão aí há mais de 2 anos de mercado. Como que normalmente é o perfil do cliente de vocês? Como é que a galera normalmente encontra vocês? Normalmente eles já estão alugando esse imóvel, vão começar a alugar, nunca fizeram antes? Se tiver algum case interessante de alguns clientes também para compartilhar com a gente? Sim, não, legal. Eu diria que, como eu falei antes, né, a grande parte dos nossos clientes, da nossa carteira, são pessoas que realmente buscam comodidade, né? Então, aqui em Florianópolis tem muita gente que tem imóvel de praia, segundo imóvel e tal, que já fazia aluguel e que aí teve uma corrida muito grande ali há umas 2, 3 décadas atrás, a geração dos meus pais, que terreno era muito barato em Floripa, aquilo que a gente estava falando, né, de comprar o terreno para construir, para alugar no verão, tal. Isso teve uma onda assim muito forte aqui em Floripa, ali pelos anos 80, né, principalmente anos 80. E aí essa turma, hoje em dia, eles já estão sem pique para fazer isso, né? É uma geração que já está aí nos seus 70 anos, 80, né? Já era para ter vendido esse imóvel e está vivendo só de renda, né? E aí tem muitos que às vezes têm um apego emocional à propriedade, né? Eu até na família eu tenho um caso bem claro disso, assim, né? Numa casa que toda a lógica diria que era para ter vendido já, só que aquela coisa, né? A família cresceu ali todo verão, tal. Então existe imóvel tem isso também, né? Tem um apego emocional muitas vezes, né? Então essa turma foi o nosso primeiro público, assim, foi os nossos 3 primeiros contratos, na verdade, pensando bem aqui, os nossos 3 primeiros contratos foram exatamente esse perfil. Aquela coisa, tem um apartamento da mãe lá que está parado, e aí, né, a proprietária, como eu falei, já tem mais de 80 anos, aí tem 3, 4, 5 filhos, desses 3, 4, 5 filhos, só um acaba tendo que cuidar daquele legado, que é a palavra que o meu sócio usa aqui, né, um imóvel de legado, que ficou na família, por algum motivo não quer se desfazer, ou não pode se desfazer ainda. E aí aquilo fica um incômodo para uma pessoa na família, né, que tem que ficar cuidando, indo, voltando e tal, mesmo que fique fechado, né, tem sempre coisa para cuidar. Então, os nossos 3 primeiros clientes foram exatamente essa situação. Pessoas que, poxa, está parado lá, não está dando nada, que não está rendendo ou não está rendendo o suficiente. Se for para fazer render mais, alguém tem que começar a trabalhar em cima disso aí, e ninguém quer ter esse trabalho, vamos achar alguém que faça para a gente. Esse é o primeiro grande perfil assim, que a gente trata. A gente tem o perfil investidor também. Tá? Então, um investidor que faz essa conta e que vê que o Airbnb, na situação dele ou dela, é uma modalidade mais rentável, ele precisa de alguém para tocar o negócio. E aí entra também aquele perfil que eu falei antes do investidor que tem múltiplos imóveis. A pessoa tem 10, 20, literalmente 20, 30 imóveis, e aí alguém tem que cuidar disso aí, né? Às vezes tinha muita gente que antes contratava uma pessoa para ficar cuidando. Só que a pessoa percebe também com o tempo é que não basta ter um administrador no escritório para cuidar, tem que ter alguém que faça a limpeza, que faça a lavanderia, que tem uma logística gigante por trás do negócio. E às vezes já tem os contatos, né? Poxa, eu sei que se deu um vazamento aqui no AP nos ingleses, eu sei quem que vem rápido para cá. Exato. Mas no sul da ilha eu sei que é o outro cara que pode falar comigo. Sim. E essa agilidade, né?
E com o tempo, com escala, para esse grande investidor é que eu digo assim, quando começa a chegar a 20, 30 imóveis, começa a entrar no nível de escala que já é o que a gente vive aqui. Então, assim, hoje eu já tenho uma pessoa contratada de manutenção para fazer o primeiro atendimento ali de emergência, entendeu? Que é funcionário meu. Se ele não resolver, daí eu vou para o especializado, entendeu? Então, quando começa a entrar num cliente desse investidor de mais volume, ele começa a ter que ter uma equipe para gerenciar, não é? Não basta ter aquela uma pessoa do escritório que acompanha os relatórios e que faz o anúncio online, né? Tem que ter uma equipe para fazer a coisa funcionar. Então aí ele vem no chão, porque daí ele terceiriza o serviço para a gente, basicamente, né? Então esse é um outro grande perfil. A gente tem também o perfil daí que é bem forte assim, aqui em Floripa, que é o pessoal que investiu em Florianópolis. Vou comprar um imóvel em Florianópolis porque eu acho Floripa legal, eu quero ir lá uma vez por ano, ou algumas vezes por ano eu passo em Florianópolis porque eu tenho uma empresa e eu moro em São Paulo, mas eu tenho negócio em Floripa, de vez em quando eu tenho que passar por lá, então eu tenho aquele imóvel que eu uso 2, 3 vezes por ano. Até uma dúvida, muito comum isso aqui, o nosso nível de vacância aqui, muito alto? Vacância que tu dizes... de ter imóveis parados, assim, vazios, durante o ano, assim, que a galera de monte. Tem muito mesmo. E principalmente por causa dessa corrida imobiliária que teve aí, ali de 2000 a 2012, 2013, né? E o pessoal que recebeu o imóvel, que o imóvel foi entregue entre 2015 até agora, muita gente não conseguiu vender, porque ficou muito estoque no mercado, né? Então sim, tem bastante. E aí a gente tem alguns clientes assim que são esse perfil investidor, que não estão nem no Brasil. Eu tenho cliente que mora em Londres, eu tenho cliente que mora em Barcelona, em Buenos Aires, nos Estados Unidos. Eu tenho uma cliente em particular que mora na Argentina, que ela nunca botou os pés dentro do apartamento que a gente cuida. Ela recebeu da construtora, teve uma arquiteta que montou o apartamento, ela nos entregou a chave, ela nunca nem viu o apartamento pessoalmente. A gente já está cuidando faz... que ela era bem investidora mesmo, né, esse perfil investidor. Então, mas tem esse perfil também, da pessoa que eventualmente quer usar o imóvel e aí quer ocupar esse tempo que está ali fechado, né, que é a maior parte do tempo, quer transformar aquilo num ativo, não quer ficar pagando conta, né, que é basicamente cobrir os custos e se tiver um lucro, legal, né. Então, esses são os principais perfis, assim. Um outro fator aqui que eu estava pensando, e daí como que vocês dão esse suporte? Imagino que pela experiência vocês conseguem dar de uma forma bem legal. Porque às vezes a pessoa, né, ela tem aquele imóvel ali, nunca alugou, e ela nem sabe como avaliar quanto que ela cobraria. Claro que às vezes ela vai se basear pela vizinhança, mas às vezes, mas o meu tem isso, ou o meu não tem isso. Vocês, imagino eu, que já tem uma base boa para dar essas sugestões assim de preço também. A gente olha alguns dados históricos, né? Então a gente tem uma plataforma, que outro dia até eu fiz um videozinho, tem uma plataforma que a gente usa como referência que chama AirDNA, que é como um banco de dados, assim, que junta informações do Airbnb para gerar simulações, né? E previsões, vamos dizer assim, de faturamento anual. Então, a gente usa aquilo muitas vezes como ponto de partida e a gente olha os dados. Agora a gente já tem uma base histórica um pouco melhor própria mesmo nossa, né, em casa, de diferentes bairros, diferentes perfis de imóveis em diferentes bairros, o que faturou nos últimos 12 meses, a gente usa isso como referência e principalmente a gente conseguiu criar algumas regras para variar os valores mínimos de acordo com as temporadas. Porque aqui em Florianópolis, nas praias, existe uma distinção muito grande do valor que é cobrado na baixa temporada com o valor do Réveillon, por exemplo. É absurdo, né? Tem situações que assim, é 6, 7, 8 vezes a diferença. Então, um imóvel que eu cobro lá R$80 a diária em maio, eu vou cobrar 450 no Réveillon. E aí também passa a semana do Réveillon, daí já vai para 350. Né, o resto de janeiro. Então, tem isso, né? Então, essa inteligência, assim, de entender as peculiaridades da estação do ano, a gente tem algumas dicas.
E aí isso tudo a gente junta, esse pacote todo a gente junta e coloca dentro de um sistema de precificação automática, que daí vai variar os valores de acordo com a demanda do Airbnb. Então o sistema faz isso automaticamente, ele mede se tem muita gente entrando no Airbnb procurando por uma certa data, e aí vai usar os parâmetros que a gente botou ali de sazonalidade, valor mínimo, etc., para jogar os valores para cima quando aumenta a demanda, reduzir quando a demanda está baixa. Então, aí a gente alia a inteligência artificial com a nossa experiência de mercado. E a gente, quando trata de valores, a gente normalmente não trata por valor de diária. É comum o proprietário perguntar, quanto é que é a diária no meu apartamento? A gente diz, olha, a diária varia todo dia. O que a gente olha é uma análise mais do faturamento anual. Então, a gente faz uma estimativa de quanto que ele vai render ao longo de um ano. E aí eu consigo dividir isso um pouco também, assim, na alta temporada vai ser isso aqui, na baixa temporada vai ser isso. Então, né, a gente olha isso, assim, vai ser 60 mil por ano, 35 mil na alta temporada, 25 mil no resto do ano. Enfim, a gente faz essa análise, né? A gente olha o quadro como um todo. Sim, perfeito. E uma dúvida aqui, se o caso tem alguém, né, interessado, um pessoal que tem imóvel e está pensando em delegar essa função, qual que é o trabalho que eu, como dona de imóvel, vou ter ao contratar vocês? Como que funciona, né, todo o procedimento, assim, junto com os anfitriões de aluguel? Tá, eu vou fazer assim, eu vou dar um passo atrás, então. Se tu fosses a proprietária e quisesse fazer o Airbnb sozinha, o que tu ias precisar fazer, né? Tu ias precisar arrumar aquele... Primeiro, tu ia ter que dar uma olhada no imóvel e ver o que tem dentro, como é que está o estado de conservação, o que precisa arrumar ali. Eu preciso dar alguma ajeitada em alguma mobília, o que eu preciso ter de utensílios lá dentro, na cozinha, nos quartos, eletrodomésticos, etc. Tu ia ter que pegar a roupa de cama adequada, né, para colocar. Aí tu ia ter que pegar isso tudo, criar um cenário agradável, convidativo, para daí tu poder fazer uma fotografia muito bem feita, porque o Airbnb depende muito de fotografia. Aí tu ia precisar pegar todas essas informações, botar dentro da plataforma para escrever um anúncio, fazer uma chamada que seja atrativa, fazer uma descrição legal do ambiente. E essa questão da foto, eu concordo totalmente que ela é crucial, ela muda muito a percepção que você vai ter sobre o imóvel, e às vezes quando a gente olha em site, né, de imobiliário, enfim, a galera não sabe tirar foto, deixa a toalha molhada aparecendo no banheiro, é uma coisa horrível. É triste, e aquelas fotos, muita foto assim que eu digo, aquela foto chapada assim que tu tens ali, a foto, as portas do armário. Tipo, legal, tem porta de armário no apartamento, sabe? Que não mostram o ambiente, mostram, né? Então isso acontece bastante também. Então, essa parte da fotografia é bem importante. E a fotografia, sim, também tem um equilíbrio, né? Porque ela tem que ser muito boa para chamar a atenção, mas ela tem que ser realista também, né? Porque tu não pode criar uma expectativa além do que a pessoa vai encontrar quando ela abrir a porta e entrar no apartamento ou na casa. Já aconteceu comigo isso em Airbnb. Achei que era uma casa, era um quarto, era uma kitnet, assim, achei que era uma casa, nossa, eu fiquei bem de cara, essa daí foi marcante. Não, acontece, né, então tem que ser realista também, né, tem que chamar atenção, mas tem que ser realista, né. Então tem todo esse trabalho, aí tu vai juntar, vai montar o anúncio, aí a partir do momento que tu monta o anúncio, começa um monte de pergunta, né, o pessoal começa a mandar pergunta, consultas, aí é bem legal, porque tu põe o título assim, apartamento de frente para o mar na Praia dos Ingleses, aí as três primeiras perguntas que vêm, nas duas primeiras perguntas que vêm é de frente para o mar? E que praia fica? Então, assim, tem um monte de pergunta, né? Então, tem essa coisa de ficar respondendo as perguntas. E quanto mais rápido tu responde, melhor, porque aumenta a tua probabilidade de fechamento quando tu responde rápido. Então, fica o celular ali com aquelas notificações, né? O tempo todo, né? Blim, 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 tu tem que responder rápido. Aí, fechar as reservas, né? Tem que fazer esse trabalho de precificação, definir valores e tal. E aí, quando fecha a reserva, daí tem que atender a pessoa, né? Tem que entregar a chave, tem que combinar a chegada, entregar as chaves. Durante a estadia, daí vem aquele memezinho ali do Floripa Mil Grau que tu estavas falando, né? Durante a estadia,
Eu brinco que é que nem tu ser pai de criança, de neném, assim, né? De recém-nascido. Tu nunca sabe quando vai chorar, mas tu sabe que vai chorar, uma hora vai chorar. Então, às vezes tu tá lá no meu, né? A gente pensa muito na coisa do meio da noite. O meio da noite não é o pior. O pior é quando tu tá no churrasco de domingo à tarde, já tomou 2 cervejinhas, tá ali curtindo com a família, daí toca o telefone, né? Ah, estragou não sei o quê. Aí, putz, tem que pegar o carro para sair e tal. Esse é o pior de todos. Com certeza. Então tem essa coisa do atendimento, cuidar bem das pessoas. E aí depois da saída tem que fazer a vistoria, né? Ah, tá tudo ok, tá tudo certo. O Airbnb até te permite cobrar depois que a pessoa já saiu. Tu não precisa, pelo menos, tu não precisa estar ali cobrando, tirando dinheiro da pessoa na hora. Mas tu tem que fazer a vistoria. Se precisar fazer uma cobrança, tem um processinho ali para fazer dentro do Airbnb. E daí fazer a limpeza, a lavanderia, para deixar tudo pronto para o próximo hóspede. Então, no fim do mês, tu vai olhar ali todos os teus rendimentos, né? Fazer uma avaliação do que entrou, o que não entrou, conciliar se o Airbnb mandou certinho os valores e tal. Então, basicamente, tudo isso que eu descrevi aqui para ti, do começo ao fim, é o que a gente faz. Então, o nível de envolvimento do proprietário, tem alguns proprietários que querem ser co-anfitrião, eles gostam de acompanhar o que está acontecendo ali com as perguntas, consultas e tal. Mas a grande maioria dos nossos clientes proprietários, eles basicamente, no fim do mês, eles querem receber o nosso relatório e conferir se o dinheiro entrou na conta. Basicamente é isso. É isso. E tem vários proprietários que... como eu falei, a gente tem cliente que literalmente nunca pôs os pés dentro do imóvel que a gente administra. Então, é isso que a gente faz. Não, de fato, é uma praticidade assim, imensurável. E acho que é muito interessante a tecla que vocês batem ser justamente essa, né? Não é a rentabilidade, é que o dinheiro vai estar ali, vai pingar e você não vai se preocupar. Não vai ter que sair no meio do... Porque assim, é isso que eu digo, é que a maioria dos nossos clientes, eles, por um motivo ou por outro, eles não estão no Airbnb porque eles acham que rende mais, eles estão no Airbnb porque eles pensam que eles têm a ideia de vender o imóvel nos próximos 3 anos, então não querem se amarrar num contrato de aluguel de longo prazo. Tem vários que estão vendendo o imóvel enquanto a gente faz Airbnb, que inclusive ajuda a vender, porque quando um potencial comprador vai ver o imóvel, ele está com a cama feita, limpo, sabe, arrumado, tudo prontinho, o comprador já se imagina ali dentro, o comprador sabe que vai fechar negócio, vai trazer a mala e vai começar a morar, está tudo pronto. Né? Então, os nossos clientes, por isso que eu digo que eles não pensam, assim, não é que não pensem, todo mundo quer ganhar dinheiro o máximo possível, obviamente, quer a melhor rentabilidade possível, mas esse não é o fator motivante, assim, para eles estarem conosco. 3 dicas que vocês dão, assim, que faz diferença para quem está vendo esse imóvel para alugar. Se tivesse algumas dicas bem rápidas para dar. E daí acho que depois a gente já encerra. Se tiver alguma dúvida do pessoal, a gente pode abrir uma nova live, não tem problema nenhum. O mais, assim, eu vejo que é bem importante fazer a preparação adequada do ambiente. Então, pensar no conforto do hóspede, mesmo que isso possa gerar um investimento inicial, às vezes, um pouquinho mais alto. Então, hoje eu fiz um vídeo, por exemplo, vou botar ar-condicionado ou vou botar ventilador? Estou pensando sobre a ótica de custo ou vou pensar sobre a ótica de faturamento? Se eu pensar sobre a ótica de custo, o ventilador, obviamente, é melhor. Não vou ter tanto gasto de energia e tal, só que se eu botar um ar-condicionado eu vou faturar mais, mesmo que a minha conta de luz no fim do mês seja mais alta. Então, assim, pensar que eu preciso investir para ganhar mais. Essa é a primeira grande dica. Perfeito. É um negócio, né? Resumindo, é um negócio. Né? Para ir em negócio a gente tem que investir para poder ganhar. Né? Então essa é a primeira. A segunda a gente já comentou que é fotografia. E quando eu digo fotografia é criar um cenário, fazer uma fotografia atrativa e realista, né? Investir em fotografia. Faz fotografia profissional mesmo. Põe lá de novo, investe. Paga lá 500, 600, 700 reais, não sei, dependendo do fotógrafo. Faz um investimento para pegar, de repente, uma designer de interiores, um decorador, para deixar um ambiente legal e depois investe no fotógrafo para fazer um bom trabalho fotográfico. Tá? Perfeito. Segunda grande dica.
E a terceira dica é atendimento, né? É a coisa de ser um bom anfitrião, e ser um bom anfitrião não é necessariamente estar ali o tempo todo, ali presente. Não é estar o tempo todo presente, mas estar o tempo todo disponível. Hoje a gente já tem várias coisas que a gente faz, que antes a gente fazia pessoalmente, agora a gente já meio que faz à distância, automatizou, só que a gente acelerou, a gente tem buscado cada vez mais acelerar, diminuir o nosso tempo de resposta. Então, quando o hóspede tem alguma questão que ele ou ela precisa tratar, desde a reserva até o atendimento e depois da saída, a gente tenta fazer as coisas acontecerem o mais rápido possível, prestar um bom atendimento para gerar, porque tudo isso, se eu investir lá atrás, se eu fizer um bom trabalho fotográfico e se eu atender bem, eu vou ter bons comentários. E se eu tiver um monte de comentários 5 estrelas ali no Airbnb, eu vou ter mais rentabilidade ao longo do tempo. São essas 3 dicas. Assim, a primeira é saber que precisa investir para ganhar mais. A segunda é fazer um bom trabalho fotográfico para chamar mais hóspedes. E a terceira é atender muito bem esses hóspedes, né, em todos os aspectos, para eu gerar bons comentários e conseguir cobrar mais e ter mais ocupação ao longo do tempo. Perfeito. Dicas valiosíssimas aí para o pessoal que tem casa parada ou que já tem casa em Airbnb para dar um up aí na rentabilidade. Muito importante tudo que você comentou. Acho que assim, a gente já pode ir encerrando por aqui. Acho que a conversa foi muito boa, aprendi muita coisa. Não sou do mercado imobiliário, então é muito legal ver uma ótica diferente. E espero que o pessoal também tenha captado algumas coisas, às vezes passou a ver de uma forma diferente aquele imóvel que está lá parado, ou que até está sendo alugado, mas poderia estar gerando muito mais renda, né? Então, se a galera quiser contratar o serviço de vocês ou entrar em contato, é só ir no @anfitriões_de_aluguel. Anfitriões de aluguel. Show de bola. Tenho certeza que vocês vão responder bem rápido. Estamos sempre ligados aqui. Fechou, então. Marcos, muito obrigada pelo convite. Certamente, eu agradeço também a oportunidade. Fechou, então. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, boa noite. Boa noite.